Olá pessoal, tudo certinho? Vamos para mais uma aulinha de artes. Continuando o nosso assunto, só que vai ter uma mudançazinha no programa, não no assunto. Eu tinha programado com vocês lembram, né? Que eu tinha programado para a gente fazer essas aulas de propriedades do som em pelo menos 5 aulas, onde cada propriedade, que são 4, eu ia fazer uma aula e no final fazia uma recapitulando tudo para fazer uma atividade. Só que a gente em reunião, a gente ficou sabendo, a gente olhou e viu que já, graças a Deus, já batemos nossa meta de assuntos, né, do ano letivo, durante a pandemia. Então agora é só fazer os preparativos para avaliações, para registrar no sistema. Então eu vou dar uma adiantada, certo? Eu vou fazer hoje uma aula falando de 2 propriedades na mesma aula, certo? Que na outra aula eu falo da última e faço, em seguida vou fazer aqui um plano de avaliação com vocês, né? Para registrar as atividades de vocês, a participação, nota se for o caso, tá bom? Então vocês já fiquem ligados, né, nas nossas aulas, certo? Ninguém vai dizer assim, ô professor, perdi as aulas porque estava no grupo e eu saí do grupo, porque tem os links de todas as aulas que estão no meu canal lá do YouTube, né? Então não tem como perder as aulas. Você pode até perder o link, mas é só me pedir que eu passo de novo, tá bom? Se acontecer com alguém, claro. Então hoje vamos continuar, eu vou falar de 2 propriedades. Na aula passada a gente viu a propriedade de duração, né? A gente falou sobre duração. Então, hoje a gente vai falar de altura e intensidade, tá bom? Altura e intensidade. Por que eu vou falar dessas duas? Porque essas 2 propriedades, existe uma confusãozinha que o pessoal faz com elas duas. O pessoal se confunde muito quando se fala dessas 2 propriedades, né? Altura e intensidade. Eu vou explicar a vocês, vocês vão entender direitinho por que existe essa confusão que o pessoal faz, certo? Bom, a gente viu que a duração, na aula passada, né? Só recapitulando, é o tempo que o som vai durar, né? O tempo que o som dura. Se eu fizer um som que durar 10 segundos, a duração dele é aquela. O próprio nome já diz, duração, é o tempo que o som dura. Isso é importante para se fazer, principalmente para se fazer música, porque os ritmos são feitos através dos sons com durações diferentes, né? Se eu faço um som tá, durou mais um pouco. Se eu faço um tá, já durou menos. Então se eu começar a juntar tá, 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 eu já vou criando um ritmo, tá entendendo? E outras coisas. É só para dar um exemplo, tá bom? Agora vamos continuar com a propriedade de altura e a propriedade de intensidade. O que é altura? Aí é onde vem a confusão agora. Você já parou em casa alguma vez e disse assim: mãe, pai, esse som está alto. Baixe mais o volume. Né? Ou o contrário, né? Você está ouvindo uma música muito alta, o som está muito forte, e aí chega seu pai ou sua mãe e diz: baixa isso aí, menino, que está muito alto. Aí a gente vai lá no aparelhinho de som, né? Se for o celular, baixa o volume, se for no som de casa, baixa lá o volume. E aí a gente fez o certo. A gente baixou o som ou a gente aumentou o som, né? Às vezes está baixinho, aumenta aí que eu quero ouvir também. A gente aumenta, tá, beleza. Só que isso aí é se falando de volume, certo? É onde tem essa confusãozinha, tá bom? Vocês viram que a Muriçoca está participando da aula. Então, na altura do som, quando se fala em propriedades do som, certo? É outra coisa. A altura do som, falando em propriedade, é outra coisa. Você está na escola.
Você está estudando. No seu livro tem falando sobre propriedades do som. Futuramente você vai fazer uma prova, um vestibular, né, um Enem. E aí você vai e cai uma questão sobre artes ou até sobre física. E diz assim, a altura do som. Aí você tem que ver que isso é outra coisa. Não é aquela altura que a gente fala em casa, de aumentar o som, abaixar o som, não. Certo? E que altura é essa, professor? O senhor só está falando aí e não diz o que é? Vou dizer agora. A altura do som, pessoal, se falando em propriedade do som, a altura é justamente a questão do som ser mais agudo ou mais grave. E o que é som agudo, professor? É o som mais fininho. E o que é um som grave? É o contrário, é um som mais grosso. Tá entendendo? Então, isso é o que se refere à altura do som, certo? Se eu tenho um som que é agudo, eu estou tocando um som alto. Se eu tenho um som que é grave, eu acho lindo os sons graves. Então, esse som é baixo. Não quer dizer que o volume dele é alto ou baixo, não. É a frequência da nota musical. Certo? Então, quando eu vou lá no som e digo assim, vou aumentar esse volume, aí eu aumento o volume, o som fica forte, eu estou falando de intensidade, a outra propriedade. Estão vendo a diferença? Quando se fala no volume do som, é a intensidade, certo? Que o som pode ser forte, ou pode ser fraco. Que a gente diz baixinho, né? O volume. Mas não quer dizer que isso é a altura do som. A altura do som, repetindo, é quando o som é agudo, ele é alto, quando ele é grave, ele é baixo. Se ele não é muito agudo, nem muito grave, então ele é médio, certo? Existem essas três regiões, grave, médio e agudo. Essas regiões do som, das frequências da nota, das notas musicais, é que se refere à altura, tá certo? Quando se fala no volume, forte, fraco, a gente está falando da intensidade, tá certo? Então em casa, com a sua mãe, com o seu pai, sua tia, seu tio, seu irmão, sua irmã, seu amiguinho, sua amiga, você pode dizer assim, esse som tá alto, baixa aí, tá? Todo mundo vai entender. Mas na escola, numa prova, certo? Quando se fala na altura do som, não é o volume, não confundam isso. A altura do som, falando da propriedade, não está falando do volume. Se a nota é aguda, fininha, né? Ou se ela é grave, som mais grosso, ou se ela é média, nem muito agudo nem muito grave. Agora eu vou fazer só um exemplo para vocês, para
tirar o restinho da dúvida aí de alguém, é o seguinte, ó. Eu vou tocar um som, certo? Eu vou tocar um som alto. Estamos falando de propriedade. Vou tocar um som alto com a intensidade baixa. Ó. Estão ouvindo? Esse som está alto ou baixo? Resposta certa: alto. A intensidade, o volume, é que está fraquinho, né? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou tocar um som baixo com a intensidade forte, o volume forte. Esse som está alto ou baixo? Resposta certa: baixo. Ah, professor, mas eu estou ouvindo, está muito forte, está uma altura grande. Altura não. Ele está baixo. Agora o volume, a intensidade está forte. Entenderam agora? Então, se não entenderam, volta o vídeo direitinho, presta atenção, vai na internet para pesquisar mais um pouco, mas eu acredito que todo mundo entendeu, certo? E guardem esse link direitinho aí que eu vou mandar para vocês, né? Eu já mandei, se vocês já estão assistindo, é que eu já mandei, né? E aí, a próxima aula a gente encerra esse assunto e logo vem uma avaliaçãozinha sobre este assunto, tá bom? Então, ó, duração já se foi e agora altura e intensidade já se foi também. Próxima aula eu vou falar de timbre. Mais uma, a última propriedade para a gente encerrar o assunto, tá bom? E então é isso aí. A aula é essa. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo ou no privado lá do WhatsApp, certo? Pode mandar mensagem à vontade. E aí então, tchau para vocês e até mais. E se alguém aí já vota, certo? Vote consciente, pense no futuro da sua cidade, no futuro dos seus amigos, da sua família, certo? Não vá pensar em partido, não vá pensar em torcer, não vá votar só por torcer por um partido. Pense no melhor para o seu lugar, para o seu povo. Tchau, vote consciente. Tchau.